Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar de aspectos práticos das redes neurais. A gente já viu que uma rede neural e a rede neural que a gente vai estudar aqui são as multilayer perceptrons de múltiplas camadas, né? Elas são feed-forwards, né? Elas utilizam o algoritmo backpropagation para treinar a rede, para achar os pesos e achar os bias. Pesos e bias, eles correspondem aos modelos treinados, tá? E a gente vai utilizar esses modelos para fazer predições. Essas predições, elas devem fornecer um resultado tão genérico quanto possível, né? A gente pode utilizar essas redes tanto para aprender funções, e nesse caso a gente está aprendendo modelos regressivos, ou a gente pode também utilizar essas redes para fazer classificações. Nesse caso, para a gente achar as classes ou categorias que a gente quer encontrar, que a gente quer classificar. Tá? Dado isso tudo, como é que a gente faz para construir uma rede? Não existem muitas teorias que podem ser aplicadas que estabeleçam uma boa base para os parâmetros dessas redes. Geralmente, ao longo do tempo, foi se criando um conjunto de práticas que nos permitem estabelecer alguns critérios para esses parâmetros, né? E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, o que a gente vai ver? Como é que a gente estabelece a taxa de aprendizagem? Um momento que a gente não falou na aula passada, mas a gente pode também utilizar esse parâmetro um momento para ajudar na nossa aprendizagem. A gente vai falar um pouquinho agora. Exemplos de treinamento, como é que a gente utiliza, como é que a gente levanta esses exemplos de treinamento, como é que a gente pode fazer a normalização desses dados, porque os dados precisam ser sempre normalizados, ou seja, precisam estar sempre entre -1 e 1 ou entre 0 e 1. Como é que a gente faz a inicialização dos pesos e como é que a gente faz com que nossa rede generalize, tá? Então vamos lá. Então, a taxa de aprendizagem, nosso ETA. Né? As taxas muito pequenas, como a gente já falou, elas vão tornar o processo de aprendizado, de treinamento dessa rede muito lento. Né? Mas assim, quando a gente fala de muito lento, também não. Se você tiver uma máquina boa e tiver, por exemplo, fazendo isso dentro de uma GPU, talvez uma simples rede neural com uma taxa de aprendizagem muito pequena seja o ideal, entendeu? E não vai demorar muito. Hoje os aprendizados dentro de GPUs, elas são muito rápidos porque utilizam todo um processamento matricial e aí a gente pode nos permitir a usar taxas de aprendizagem muito pequenas. Por outro lado, se a gente coloca taxas muito grandes, a gente vai ter um processo de aprendizagem muito rápido, mas ele pode trazer resultados não muito bons. Né? Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, esses dois exemplos. Aqui, a gente está usando uma taxa de aprendizagem muito pequena. O que a gente quer achar é o mínimo local. Ou melhor, o que a gente quer achar é o mínimo global, é o mínimo de todos. Né? É o menor erro possível. Né? Mas se a gente tem um valor muito pequeno, isso garante que a gente vai passar por esse ponto de inflexão. Lembrando que eu estou falando de inflexão de funções, tá? Lá da nossa matemática básica, lá do terceiro grau. Ou melhor, do segundo grau. E quando eu utilizo uma taxa de aprendizagem muito grande, ele pode pular os mínimos, né? E quando ele achar um mínimo global, ele pode também pular e aí eu não vou convergir o meu aprendizado. Então, esse mínimo, ele geralmente está idealmente entre 0.05 e 0.75, né? Mas se eu tiver uma máquina boa e eu tiver uma utilização de GPU, eu posso botar ele um pouco menor. Né? E hoje a gente pode trabalhar em torno de 0.001, né? Que ele dá bons resultados. Tá? E aí lembrando que quanto menor, melhor, mas sabendo que quanto menor, dependendo da máquina, vai demorar mais. Tá? Mas a gente pode também utilizar uma taxa grande e depois ir diminuindo. Tá?
Bom, o momento. O momento, ele é uma outra taxa que, ao invés de multiplicar pela derivada dos pesos, naquela fórmula de atualização do peso, ele vai somar, né? E aí ele é uma estratégia para que a gente evite os mínimos locais. Ele dá uma espécie de aceleração para o nosso aprendizado, né? Para fazer com que a gente ache mais rapidamente um mínimo global. Então, nesse caso aqui, o nosso momento é o nosso alfa, né? Que a gente vai multiplicar pelo peso e somar com a taxa de aprendizagem vezes a derivada do nosso erro. Esse momento geralmente está entre 0 e 0,9, né? E ele não é muito utilizado, né? Mas às vezes pode dar bons resultados. Bom, no treinamento, né? Assim, o que é o treinamento, né? Primeiro, quando a gente trabalha com a rede neural, a gente vai ter um vetor de entrada associado a um rótulo. Esse rótulo é o que a gente quer classificar, é a nossa categoria. Bom, se a gente apresenta nos exemplos de treinamento, primeiro, todas as categorias, todos os exemplos de uma determinada categoria, para depois todos os exemplos de outra categoria, isso não é bom. Porque a rede neural ela tem memória curta. E aí, quando você faz isso, ele termina criando um aprendizado muito maior da última classe vista. Então, o que tem que se fazer é um processo que a gente chama em inglês shuffle, ou seja, embaralhamento. Você põe um exemplo de uma classe, outro exemplo de outra classe, um exemplo de uma classe, outro exemplo de outra classe, dois exemplos de uma classe, um exemplo de outra. E vai alternando, fazendo esse embaralhamento aí, para que você garanta que, ao apresentar todos esses exemplos no processo de treinamento, já que para cada exemplo ele vai ter que ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar para atualizar os pesos, ele consiga aprender tudo de uma vez só, tanto dos exemplos de uma classe quanto dos exemplos de outra. Então, é importante saber que na hora que você vai fazer o treinamento, você vai contar sempre uma época quando você vir todos os exemplos de treinamento possível. Então, quando a rede atualiza os pesos, ela vai e volta para cada um dos exemplos. Mas quando ela termina de fazer esse exemplo, ele passa uma época. Isso aí vai ser um parâmetro. Eu posso colocar o meu treinamento para rodar tantas épocas quantas forem necessárias. Então, nesse caso, ele vai rodar tantas vezes quantas forem necessárias todos os exemplos de treinamento. Se eu tiver 10 mil exemplos de treinamento, eu vou rodar ele 10 mil vezes a atualização de pesos, né? E aí isso vai contar uma época. Aí ele não convergiu. Eu vou rodar de novo toda a atualização do peso por mais todos os 10 mil exemplos de treinamento. Ele vai contar a segunda época. E assim por diante, tá? Então, esse conceito de época é importante também a gente estabelecer na prática aqui para quando a gente for treinar nossa rede neural. Tá? Pronto. E a normalização. A gente já falou antes que as funções de ativação... primeiro que as funções de ativação precisam ser deriváveis, né? Isso é importante porque na própria fórmula, né, de atualização dos pesos, a gente calcula a derivada do erro em relação à função de ativação. É a derivada da função de ativação em relação ao erro, desculpe. E essas funções de ativação, elas têm um processo de saturação no eixo y entre 1 e menos 1, ou entre 1 e 0. Esse processo de saturação, né, com uma espécie de degrau com um certo ângulo no eixo x, faz com que, se eu tiver um x muito grande, ele vai saturar naquele valor de y. Então, é importante que eu normalize o meu vetor de entrada para que eu normalize também na hora que eu aplicar nas minhas funções de ativação. Tá? E aí eu tenho que usar determinados valores. Então, um exemplo de normalização é quando eu pego o meu x
tá? Subtraio ele da média dos meus x. Esse x aqui é o meu vetor de features, tá? O meu vetor de entrada, x1, x2, xn. Então vamos supor que eu tenho 3x. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar cada elemento desse x, subtrair de uma média, tá? E dividir pelo desvio padrão. Quando eu faço isso, eu tenho, na verdade, um valor que eu retirei a variância desse valor, né? Ele vai ficar entre 0 e 1 e, portanto, eu vou até mesmo melhorar o meu tempo de convergência. Mas existem outras formas de normalizar, viu, gente? Então, por exemplo, eu posso normalizar através da norma L1. Ou seja, eu somo todos os meus valores de x, x1 mais x2, né? Eu tenho um valor e eu pego cada elemento desse e divido pela norma L1, que é a soma desses valores. Ou eu posso também utilizar a norma L2, que é a raiz quadrada de cada um desses, a soma de cada um desses elementos ao quadrado. E aí eu acho um valor e eu pego cada elemento desse, x1 e divido pela norma L2, x2 divido pela norma L2, e assim por diante. Aí eu tenho um valor entre 0 e 1, tá? Inicialização dos pesos. Bom, hoje em dia a gente fala muito sobre um processo chamado Transfer Learning, né? Que é muito utilizado na área de Deep Learning. Aqui a gente não vai ver muito isso porque a gente não tem tempo para se aprofundar nesses temas. Mas o Transfer Learning ele é um processo de inicialização de pesos vindo do treinamento da mesma rede que a gente quer utilizar, mas a partir de outros dados. Então, se você já tiver uma rede pré-treinada que tem a mesma estrutura, a gente pode simplesmente pegar o peso dessa rede e trazer na nossa rede que a gente quer treinar com aqueles outros dados, né? Então, assim, se a gente assumir que os dados já foram normalizados e a gente está utilizando uma sigmoide, os pesos devem ser inicializados aleatoriamente, mas de modo que fiquem na região linear da sigmoide, que é justamente onde eu quero que fique também o meu vetor de entrada, tá? Justamente para evitar a saturação. Então, os meus pesos também têm que ser inicializados nessa região aqui linear da sigmoide, para evitar a saturação. Bom, generalização. A gente quer evitar overfitting. Então, muitas vezes, a gente também não quer que o erro de treinamento, né, seja muito pequeno, porque quando é muito pequeno, a gente aperta demais os nossos pesos e no final termina virando overfitting. O que é overfitting? Fitting significa regredir, significa achar uma função que vai passar por determinados pontos no espaço, ou seja, que consiga explicar um determinado conjunto de pontos no espaço. Quando eu falo que é overfitting, significa dizer que eu achei essa função para o treinamento, para os dados de treinamento, mas na hora que eu fui treinar, ou que eu fui predizer no dado de teste, ele deu uma overfitada, né? Assim, ele não conseguiu aprender, ele não conseguiu generalizar suficientemente bem. Ele só conseguiu aprender muito bem os exemplos de treinamento. Então, a gente tem que, na verdade, fugir do overfitting a partir de todas essas regras que a gente já falou anteriormente na definição dos parâmetros da nossa rede neural, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa trabalhar com dados para evitar esse overfitting, tá? E aí, o interessante é que a gente tenha também um conjunto de dados de validação para que a gente teste nesse conjunto de dados de validação para ver se os nossos parâmetros são adequados. Então, a cada interação, a gente vai monitorar o desempenho na base de validação, né? E aí a gente pode obter o seguinte desempenho. A gente tem um treinamento muito baixo. Na validação, a gente vai abaixando, mas chega um momento que aumenta e depois aumenta de vez. E aí, isso aqui indica um overfit. Então, se no treinamento o erro de treinamento for baixo, na validação ele começar a aumentar, significa dizer também que no teste ele vai aumentar e, portanto, a gente tem aqui um overfit. Certo? Então, aqui, esse ponto aqui é o que estabelece o nosso overfit. Uma outra estratégia
que a gente utiliza também para sair do overfitting é o que a gente chama de validação cruzada, né? Quando a gente não tem uma base muito grande, a gente vai separar os dados de treino dessa forma. Então, vamos supor que isso aqui seja a nossa base de treino. Então, a gente vai separar isso aqui em folds. Vamos supor que a gente tem aqui, sei lá, 4 folds para treinamento. A gente reserva um fold para teste, para validação, no caso. E a gente vai treinar nossa rede nesse conjunto de dados dos 4 folds, testar aqui. Aí a gente vai estabelecer um determinado valor, né? Esse valor é o valor da nossa precisão de predição. Depois a gente vai trocar, a gente vai treinar com os outros que sobrarem, vai pegar um outro fold para validação. E assim a gente vai fazendo de modo que a gente garanta que a gente pegou cada um dos folds, uma hora vai ser usado para validação. E aí no final, o desempenho médio, ou seja, a precisão média que a gente estabelecer aqui através de alguma métrica, a gente consegue estabelecer como um modelo de generalização, né? A média disso tudo é a generalização do nosso modelo na predição. Então, de maneira geral, quando a gente se refere ao tamanho da rede, geralmente uma camada escondida é suficiente. Quando a gente está utilizando para regressão, ou seja, regressão de funções, um regressor universal é aquele que tem uma camada escondida somente. A gente não sabe quantos neurônios, né? Geralmente, existem algumas teorias, e uma delas, por exemplo, é que a gente utilize uma quantidade de neurônios, né? De acordo com a quantidade de dados de entrada. Então, uma delas, por exemplo, é se a gente tiver N features de entrada, ou seja, o nosso vetor de features for N, geralmente a gente pode usar N-1 como vetor, como número de neurônios da camada escondida, tá? Pouquíssimos casos você vai precisar adicionar uma segunda camada escondida, mas nada impede que na classificação você aumente mais um número de camadas escondidas e tenha melhores resultados, tá? Mas assim, de maneira geral, isso é empírico e isso vai ser definido através de teste. Então, isso aqui é extremamente importante vocês observarem, porque na hora que vocês explicarem a rede neural que vocês vão utilizar, é importante fazer todos os experimentos, entendeu? Ou seja, definir um protocolo para estabelecer quais são os parâmetros que você vai utilizar para construir a sua rede, tá? Então, de maneira geral, uma dica prática é comece com a rede pequena, menor, e depois, porque a aprendizagem vai ser mais rápida. Se for aumentando e a precisão dela for diminuindo, significa dizer que você vai parar quando ele começar a aumentar, a diminuir a precisão, tá? Dessa forma, é importante que vocês olhem todos esses pontos de vista práticos e passem agora a definir uma boa arquitetura para a sua rede.